Hoje nós vamos falar da profundidade de campo. É um fator que determina qual parte da imagem ficará em foco. É um fator que determina a relação de tamanho do objeto na imagem. Como se dá isso? Através da regulagem da abertura do diafragma, ou pelo tipo de objetiva, ou por aproximação do objeto a ser fotografado. Lembrando que o diafragma é um mecanismo da objetiva. De fato, profundidade de campo é a distância entre os objetos mais próximos e os mais distantes, em uma foto que parece aceitavelmente nítida. Nós faremos uma análise da profundidade de campo pelo aspecto técnico, que é a regulagem do diafragma, mas também eu gostaria de comentar sobre o aspecto conceitual. E a gente começa pelo aspecto técnico, é lógico. O diafragma é um mecanismo da objetiva, ok? Ele é composto por várias lâminas justapostas e que regula a intensidade de luz que entra na câmera. Conforme é feita esta regulagem, presta atenção que nós vamos ver isso agora. Conforme é feita a regulagem na intensidade de luz, ela afeta a nitidez entre os planos, ou seja, determina a profundidade. Então, olha aqui, nós temos um diafragma 11. Perceba que o orifício do diafragma 11 era pequenininho, então número maior, orifício menor. Quanto maior o número do diafragma, mais profundidade de campo. Veja que a gente tem a imagem toda nítida. Como eu mudei para o diafragma 8, então o número é um pouquinho menor, perceba que o fundo já não tem a mesma nitidez da imagem anterior. Vou mudar de novo, passei para o diafragma 5.6. Número menor, profundidade de campo menor. Está percebendo essa mudança? É importante gravar essa informação, ok? Quanto maior o número do diafragma, maior a profundidade de campo. Quanto menor o número do diafragma, menor a profundidade de campo. É importante gravar, mesmo que você não esteja entendendo muito bem o processo, essa informação precisa ficar bem gravada. Outro fator que afeta a profundidade de campo é a distância focal da objetiva. Quanto maior a distância focal, maior será a área desfocada, ou menor a profundidade de campo, e vice-versa. Por esse motivo, é impossível conseguir grandes áreas desfocadas com objetivas grande-angulares, entendeu? Distância focal é o mesmo que tamanho da objetiva. Já vimos objetivas no vídeo 2. Uma objetiva de 50 mm tem distância focal de 50 mm, por exemplo. É importante, nesse caso, a gente está vendo uma objetiva de 50 mm. É importante determinar qual parte da imagem vai ficar em foco, pois dependendo da fotografia que você estiver fazendo, uma foto de moda, por exemplo, se o fundo ficar desfocado, vai trazer a atenção para o primeiro plano, onde está a modelo. E para que isso aconteça, é necessário entender como se regula o equipamento de maneira que a imagem resultará conforme o seu desejo. Temos como exemplo essa foto, cuja placa de 60 km, ela apresenta uma imagem que não é real. De fato, ela não é maior que o prédio. Mas eu me posicionei de uma forma que pudesse dar uma ênfase maior para a placa do que ao fundo, que neste caso é o Congresso Nacional. Está entendendo as relações? A objetiva, ela te dá essa possibilidade, a mudança de diafragma também te dá essa possibilidade, né? Existem algumas formas de lidar com a profundidade de campo e existem formas combinadas, mas sobretudo é importante gravar também estas informações e com o tempo e a prática elas se tornam mais fáceis de compreender. Vamos ver agora um pouco do aspecto conceitual, porque é igualmente importante para saber aplicar essa informação para conseguir o resultado técnico. Por que você está querendo desfocar o fundo? Qual é a intenção? Olha só. Nessa fotografia realizada num restaurante na Itália, eu precisava enfatizar o preparo da sardinha.
que era uma das especialidades do chefe. Mas como a sardinha e a cebola não eram muito fotogênicas, eu procurei valorizar o contexto geral, criando um certo clima, né, um clima elegante. Trabalhei com contraluz e deixei o foco bem na faixa central. Uma vez compreendida a técnica, para se obter o resultado necessário, né, outro fator importante é a sensibilidade do olhar, entender o que representa naquele momento para quem te contratou e traduzir isso em imagens. Neste caso, que é um evento social, eu procurei mostrar quanto importante e elegante foi a decoração do ambiente. E a profundidade de campo me ajudou muito, né? Trabalhar a profundidade de campo auxilia a enfatizar o objeto principal. Nesse caso, eu precisava valorizar o sanduíche. E os elementos de trás estavam ali só para compor o cenário. Então, trabalhamos com pouquíssima profundidade de campo. Nessa fotografia para um edital de beleza, o olhar deveria ficar somente na modelo. E como ela estava descentralizada, desfocar o fundo seria bem importante, né? Você vê, altera o resultado da imagem. Neste caso, nesse edital com essa modelo, tinha uma cortina ao lado e à frente. Então, desfocamos esse elemento criando um clima de intimidade. É possível trabalhar a profundidade de campo antes ou depois da modelo. Daí, nesse caso, a profundidade se inverte, né? Então, olha, se muda, né, totalmente o contexto da imagem. Aqui desejávamos criar um clima mais escuro, mais cinematográfico, então trabalhamos com contraluz. Mas uma luz que pudéssemos controlar a direção e intensidade dos raios, entendeu? Deixamos numa posição mais baixa e trabalhamos com a profundidade de campo para criar um ambiente. Perceba que o foco está no frasco e vai sumindo em direção ao fundo. Nesse trabalho que nós realizamos no Mato Grosso, nós precisávamos mostrar todo o contexto em foco, pois o motivo era apresentar o gado no pasto, sendo cuidado pelo capataz, então tinha que estar tudo em foco, né? Para conseguir esse trabalho é preciso fechar o máximo possível o diafragma, então eu poderia usar uma grande angular? Poderia. Mas o desejo era enfatizar o gado e o capataz, e não a paisagem. Então uma grande angular ia mostrar muito mais do que o desejado. E se eu me aproximasse do primeiro plano com uma grande angular, a imagem ficaria distorcida. A solução foi trabalhar com um flash para iluminar o capataz e posicionar tudo, o gado, o capataz, na posição de costas para o sol, que aí o sol iluminaria todo o ambiente. Essa luz é chamada de contraluz. Desta forma, teríamos luz suficiente para fechar o diafragma, conseguindo a profundidade de campo desejada. Costumo dizer que para entender bem o processo é preciso imaginar a imagem dividida em diversos planos, como se fossem camadas, e então escolher quantas camadas deixar nítida, sabe? Isto é perceber a imagem. Nós enxergamos também assim, o foco está sempre onde olhamos e tudo que está ao entorno está desfocado. É que não prestamos muita atenção nisso, mas se você fizer esse exercício vai entender. Olha para alguma coisa, qualquer coisa, para esse monitor que você está aí, por exemplo. Onde você estiver olhando estará em foco, mas se prestar atenção sem movimentar os olhos, perceberá que existem objetos em volta, e sem tirar os olhos do local, tudo estará sendo percebido, mas não tem foco. Na medida em que eu vou trabalhando o diafragma do objetivo, estarei ajustando o meu interesse em termos de profundidade de campo. Ou seja, profundidade de campo é separar as imagens em diversos planos, e aí a gente escolhe quantos desses planos queremos colocar em foco. Enfim, são muitas combinações possíveis para conseguir trabalhar a profundidade de campo. Dependerá também da objetiva que o fabricante oferece, né? Já vimos que o mercado fotográfico oferece uma variedade grande de equipamentos e objetivos, então é importante experimentar e, na medida do possível, procurar entender as diversas possibilidades que a fotografia e os equipamentos oferecem.